Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à sua dose diária de emagrecimento e no episódio de hoje, 78, em plena terça-feira, vamos conversar sobre um assunto muito importante no âmbito da nutrição, que é o cálculo dos macro e micronutrientes. Você pode estar se perguntando, Felipe, por que eu preciso saber disso no processo de emagrecimento? E é justamente nesse episódio que eu vou te responder que é de suma importância até você, como paciente, compreender o que é macro e micronutrientes para que você acompanhe o seu processo de emagrecimento. Se a gente for pensar todos os alimentos, eles são compostos por nutrientes ou então compostos por substâncias químicas que entregam calorias ao produto. E essas calorias é que vão fazer você engordar. Se você permanecer num superávit calórico, ou seja, você consumir mais calorias do que você gasta, o teu corpo vai fazer o quê? Ele vai pegar essas calorias, vai acumular, só que ele acumula na forma de gordura, é a forma de reserva energética. Então, para você perder aquela gordurinha final que você tem na pochete, que você tem no pneu, que você tem atrás do braço, você que é mulher, o que é que acontece? Você precisa gastar essas reservas. Como é que a gente gasta? Praticando exercício físico e comendo menos calorias do que a gente gasta, para que o nosso corpo precise gastar as reservas que tem. E quem é responsável por entregar calorias para o nosso corpo? Os macronutrientes. Os micro não têm calorias, eu vou falar para vocês um pouco mais na frente, mas os macronutrientes é que são responsáveis por essas calorias. E a gente divide ele em três principais: carboidratos, lipídios e proteínas. Se a gente for ver a densidade energética de cada um, a gente vai ver que de proteína e carboidrato é a mesma densidade energética. Para cada 1 grama de proteína e 1 grama de carboidrato, existem 4 calorias. Porém, o lipídio, que é a gordura, 1 grama tem 9 calorias. É por isso que as comidas mais gordurosas, elas são mais calóricas, isso mesmo. Mas isso não significa dizer que se você comer muito carboidrato ou muita proteína, você também não vai chegar nessas calorias. Vai sim, tá? Porque mesmo tendo menos calorias, proteínas e carboidratos em relação ao lipídio, se você consumir em excesso, você vai ter calorias igualmente. Então, até aquela ideia de, mas esse doce é fit, esse doce só tem proteína. Se for uma alta quantidade de proteínas, você também está entregando muita caloria para o teu corpo e isso pode ser armazenado na forma de gordura. Às vezes a gente tem aquela ideia de que só vai virar gordura no nosso corpo se a gente comer a própria gordura. Então, aquele molho de carne, sabe? Aqui no Nordeste a gente chama de a graxinha da carne. Você só fica na ideia, não, se eu comer essa gordura é que eu engordo. Você pensa numa picanha que vem com aquela porção de gordura ao redor da carne, aí você pensa, se eu comer essa gordura propriamente dita, ela automaticamente já vira gordura no meu corpo. Isso também pode ser verdade, mas você precisa aumentar isso. Até se você comer macarrão, pode virar gordura. Se você comer arroz, pode virar gordura. Se você comer feijão, pode virar gordura. Se você comer carne, pode virar gordura. Tudo pode virar gordura, a depender do seu superávit calórico. Porque a gente precisa pensar em todos esses nutrientes a nível energético, a nível de caloria. Já os micronutrientes, eles são responsáveis por nos dar um bom funcionamento do nosso metabolismo, porque eles são compostos por vitaminas e minerais. São substâncias que não têm calorias, mas que são substâncias essenciais no nosso metabolismo, tanto para metabolizar os macronutrientes, mas também para nos fornecer energia, para fazer com que nossas células funcionem, para nos dar uma limpeza hepática, para fazer com que o nosso cérebro tenha a capacidade funcional normal. Então nós precisamos das vitaminas lipossolúveis, hidrossolúveis, complexo B, precisamos da vitamina A, D, E, C, vitamina K, precisamos de todas elas, assim como precisamos dos minerais: zinco, selênio, cobre, ferro, cálcio, todos esses minerais a gente precisa também obter a partir da alimentação. Então veja, quando a gente vai pensar na nutrição e quando um nutricionista prepara uma dieta para você, todos esses compostos que eu falei precisam estar bem calculados, os macro e os micronutrientes, para que você tenha um excelente funcionamento do corpo. Esses micronutrientes a gente vai encontrar nas frutas, nas verduras, nos legumes. Já os macronutrientes a gente encontra também nas porções mais convencionais, né? Os alimentos mais convencionais. Carne, arroz, feijão, pão, enfim. Não significa que não tenha micronutrientes nesses alimentos mais convencionais que eu falei e que também não existam macronutrientes nas frutas e nos vegetais. Existem, mas a predominância de quantidade é diferente.
ok? Então você precisa ter uma dieta bem balanceada para que consuma todos esses macro e micronutrientes. Eles são fundamentais para o seu corpo e para o seu processo de emagrecimento. Portanto, procure um nutricionista. Caso você não tenha um, na minha equipe tem uma nutricionista e você pode ser acompanhada por a gente e começar a emagrecer. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe aqui o seu comentário no YouTube, se inscreva no canal, deixe sua curtida, isso vai me ajudar muito. E aguardo você amanhã para a gente conversar um pouco mais sobre esse processo de emagrecimento.